Vamos agora ver então sobre o simulador. Para isso basta vir aqui em cima e clicar em simulador. Essa tela vai se abrir. Aqui a gente tem algumas opções. Primeiro, para adicionar, excluir, ajustar o tamanho das colunas e expandir ou retrair algumas colunas aqui na parte de receitas, que já veremos. Mais à direita temos aqui uma DRE simulada, que ela vai trazer, com base na sua expectativa de receita ali de vendas, qual que seria a sua DRE média mensal ali durante o ano. Ela vai trazer aqui justamente as linhas de uma DRE comum, receita, deduções da receita, receita líquida, custos, despesas, resultado operacional, imposto sobre o lucro, resultado líquido. Ela vai te trazer também a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio e o ticket médio, que logo estarei falando mais. Aqui ela te traz um dimensionamento de mão de obra direta, também com função, horas, mês, quantidade necessária, quantidade atual e a sua capacidade instalada. A gente também vai falar mais à frente. A primeira coisa que temos que fazer então é justamente lançar aqui os itens que a gente vai utilizar nessa simulação. Então vou adicionar aqui, vou adicionar 4 itens, um produto, um serviço e 2 mercadorias. Vou selecionar aqui o produto, o serviço e as 2 mercadorias. Vou colocar aqui uma quantidade simulada, por exemplo, 200, 50, 150 e 150. Dessa forma, ele já me calculou aqui qual que é a receita esperada por produto, qual a margem de contribuição em reais e qual a margem de contribuição em percentual por item também aqui. Aqui em cima, se eu clicar então na opção de expandir, ele vai me mostrar também algumas informações a mais, como o total de impostos diretos, de taxas, de comissões e o total então dos custos diretos desse item. Ele vai me calcular a margem de contribuição, tanto em reais quanto em percentual. Assim você consegue avaliar qual item está contribuindo mais para a lucratividade do seu negócio. Nesse caso aqui seria a calça de revenda. Vou recolher e aqui eu consigo ver agora a DRE simulada, que eu tenho a receita total esperada, a bruta, 57.500, tem as deduções, a receita líquida, os custos diretos, os custos das vendas, resultado bruto, despesas, tanto as despesas fixas, que você lançou aqui na aba de despesas fixas, quanto as despesas com pessoal, que seria justamente o pessoal indireto que você selecionou lá na sua aba de pessoal. Ou seja, pessoas que não são diretamente ligadas à produção ou prestação de serviço, mas são utilizadas ali pela empresa. É uma necessidade, como por exemplo o coordenador de produção nesse caso. Ele não entra diretamente na fabricação do item, mas ele é uma despesa que você vai ter ali mensalmente. Então ela aparece aqui. Resultado operacional, caso tenha imposto sobre o lucro, eles aparecerão aqui. Resultado líquido. E aqui os percentuais relativos, uma análise vertical da sua DRE. Onde você tem, em relação à sua receita bruta, você tem um resultado líquido de 30,8%. E aqui os percentuais intermediários de cada uma dessas contas aqui. Por fim, a sua margem de contribuição agora ponderada, né, que leva em consideração quanto de cada produto você está vendendo, ou seja, a margem de contribuição total aqui dessa operação. O ponto de equilíbrio, que é justamente quanto você precisa vender por mês para não ter prejuízo, baseado nos seus custos e nas suas despesas fixas, e o ticket médio dos seus produtos, baseado no quanto você está vendendo aqui também. O ponto de equilíbrio, vale lembrar, que ele varia de acordo com a variação da sua margem de contribuição. Então, se sua margem de contribuição for maior, automaticamente esse ponto de equilíbrio será menor. Por exemplo, se eu vendesse menos camisas de revenda, 50 e 300 calças de revenda, minha margem de contribuição aumenta automaticamente, porque eu estou vendendo mais de um item com margem de contribuição maior. Logo, meu ponto de equilíbrio diminui, porque eu preciso vender menos para ter lucro zero, ou seja, ter ali o equilíbrio total do meu negócio. Aqui do lado, na parte de dimensionamento de mão de obra, com base na quantidade que você está esperando vender mensalmente, é calculada qual a mão de obra necessária para isso. Nesse caso, nós temos aqui que estamos utilizando para essa venda 150 horas mês do auxiliar de produção A e 100 horas de um auxiliar de produção B. Como nós não lançamos o auxiliar de produção C lá nas composições, ele não está sendo considerado aqui em nenhum item. É claro que na prática você vai lançar mais e mais, vai conseguir então ter uma visão geral aí de como está a sua solicitação de mão de obra, tanto para serviço quanto produto.
Aqui exibe então a quantidade necessária, com base nessa estimativa aqui de produção e serviço. A gente tem uma quantidade necessária mínima de funcionários de auxiliar nível A de 0,9, ou seja, um auxiliar atende com folga, e 0,6 do auxiliar B, ou seja, um auxiliar também atende, mas nesse caso com muita folga. E aqui a quantidade atual, então você tem um de cada. E a sua capacidade instalada está em 117% para o auxiliar A e 176% para o auxiliar B. Ou seja, você tem quase o dobro de auxiliares que você precisa aqui no nível B. Dessa forma, então, você vai conseguir analisar a sua empresa e ter uma noção como está o seu dimensionamento de mão de obra, como está a sua DRE esperada, comparar com a sua DRE normal, que você calculou lá no MPF Empresas, e simular aqui diversos cenários de produtos diferentes, seja para você valorizar mais ali no dia a dia, você promover mais eles, ou você cortar eventualmente, ou também reprecificar se for o caso, caso você descubra que a margem de contribuição dele está muito baixa. É isso então, espero que você tenha entendido aqui como utilizar a ferramenta da melhor forma, que você aplique, você calcule aí para a sua empresa qual que é a margem de contribuição de cada um dos seus produtos, mercadorias, serviços, e consiga efetivamente extrair o melhor ali da sua empresa, do seu mercado. Caso tenha alguma dúvida ainda, pode mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram, se você preferir, pode comentar aqui nos vídeos que a gente responde, pode mandar um e-mail para a gente também, contato@mpfempresas.com.br, que eu vou estar respondendo lá e tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Sucesso aí na precificação dos seus produtos e no seu negócio. Um abraço e até a próxima!